Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo ao Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa, nosso querido Convida 2022, terceira edição desse congresso que está focando esse ano no tema de longevidade. E agora eu tenho a honra e o prazer de trazer a Vaidya Veena Balakrishna para falar com você. Vaidya significa médico, né? Um médico ayurvédico. A Veena Fernandes, ela é uma médica ayurvédica há quase 10 anos. Ela é filha de pai indiano e mãe portuguesa e decidiu voltar às suas origens indianas e fazer o curso BAMS, o Bacharelado em Medicina e Cirurgia Ayurvédicas. Ela estudou na Universidade de Gujarat, lá na Índia, que foi onde eu estudei também. Eu e a Veena somos formados pela mesma alma mater, né? Ela concluiu o curso lá em 2012, voltou para Portugal e desde então ela tem divulgado o Ayurveda através de consultas, palestras e cursos diversos. A Veena é uma irmã do Vida Veda. Eu tenho uma honra de trazê-la aqui agora para falar sobre longevidade e a morte no Ayurveda. Olha que tema interessante, eu tenho certeza que você vai adorar. Olá, muito obrigada. Antes de mais quero agradecer o convite pela pessoa incrível que o Mateus é, do projeto Vida Veda e toda a gente que está envolvido. Fazem realmente É realmente um projeto muito bonito e desta vez, este ano, vamos falar sobre algo que se fala muito na medicina ayurvédica, que é a longevidade. E eu decidi falar sobre longevidade e a morte. A morte porquê? A morte neste momento, que para além de eu ter vivenciado ultimamente situações de morte, ok, física, eu ultimamente sempre que abro o Facebook ou uma rede social, há sempre alguém que morre, ok? Que eu observo os posts, alguém perdeu uma avó, alguém perdeu uma mãe ou um pai. Então eu pensei que vamos falar de longevidade, sim, mas relacionada com morte, porque é algo que está muito presente hoje em dia com a situação que nós estamos a viver do Covid, de haver muitas doenças envolvidas, das pessoas realmente terem medo, ok? Então daí eu ter escolhido este tema de morte, que eu acho que é muito importante nós aceitarmos o termo morte e falar sobre o assunto de uma forma fluida, sem receios. Eu mais para a frente vou contar um bocadinho também como é que eu vivenciei aquilo que eu vivi há pouco tempo. Então a Ayurveda fala muito sobre longevidade, sobre viver uma vida longa e saudável, uma vida longa e feliz. E que assim seja para todos nós que possamos viver isso, ok? Quanto mais tempo melhor, mas que seja um tempo passado cá bem, tanto fisicamente como mentalmente. Sentirmos felicidade dentro de nós é algo muito importante para nós nos sentirmos saudáveis. Portanto, não é só a parte física, mas também a parte emocional. Então, eu hoje vou falar um bocadinho sobre 4 fatores ou 4 fases na vida de uma pessoa que são essenciais para todos nós, diria eu. Então eu falo de Dharma, Artha, Kama e Moksha. Indo um bocadinho em pormenores de cada um deles, Dharma significa aquilo que é fazer o bem, ok? Fazer bem para os outros, fazer bem a nós, aquela parte do não roubar, não magoar, não andar à luta, não falar mal dos outros, ter bons sentimentos para com os outros, mas não só os outros, também connosco. Isso é muito importante. Nós sabermos equilibrar aquilo que nós damos e aquilo que é bom para a sociedade e também termos nós e conseguirmos nos equilibrar a nós. Então, no outro dia eu tive uma paciente que ela dizia assim, via-se que ela tinha alguma raiva dentro dela, alguma tristeza e desilusão para com a sociedade. Ela dizia assim, eu faço tudo para as pessoas, eu dou tudo aquilo que eu tenho. E as pessoas muitas vezes nem uma prenda levam, às vezes basta uma vela, basta algo simbólico. Isso não acontece muitas vezes
das pessoas se aperceberem que podem também dar. E quando ela dizia isso, dizia de uma forma humilde, mas também dessa forma desiludida para com a sociedade em si. E foi aí que eu lhe disse, olha, é bom nós darmos, é bom nós sermos corretos, mas é bom nós fazermos as coisas de uma forma equilibrada. Porque dar tudo e também não perceber que nós precisamos, isso não é correto para connosco. Então aí está. O ser correto para nós e para a sociedade é muito importante. Então quando eu falo para nós, aí falamos dos 4 pilares que o Mateus fala muito bem, que é exatamente a alimentação, o exercício físico, o dormir bem e o silêncio, que eu acho o silêncio algo que o Mateus fala muito e eu acho muito importante. Muito importante também para a longevidade, porque nós hoje, a nossa base é a longevidade, não é? Então, se não houver um silêncio interno que nós nos consigamos ouvir, o nosso corpo acaba por não ter tempo de digerir todas as emoções que tem. E num dia, hoje em dia então que as coisas já é tudo a correr, num dia nós temos tantas emoções, tantas coisas que acontecem. E se nós não dermos esse tempo a nós próprios para digerir, o que acontece é que emocionalmente essas emoções vão ficando no nosso corpo de diferentes formas. E por vezes nós manifestamos uma patologia sem perceber de onde é que isso vem. E hoje em dia nós vemos muito isso acontecer. Aparecem patologias tantas vezes sem se perceber porquê, ok? Muitas vezes isso vem da nossa emoção, da nossa emocionalidade. Então o silêncio é super importante mesmo. Aquilo que o Mateus, que eu sei que ele também já falou, fazer vipassana é importante, de vez em quando. Para quem não tem tempo uma vez por ano, tudo bem, quando for possível. Mas ter aquele momento de parar, de sentir, e se possível todos os dias aqueles 5 minutos. Por vezes não é preciso muito, mais vale 5 minutos a realmente estar do que muito tempo e não estar, ok? Mas esses 5 minutos para haver essa digestão emocional é muito importante. Tal como todos os outros fatores que eu sei que são partilhados e muito bem partilhados, portanto eu não vou entrar em pormenor. Mas eu diria que Dharma, o fazer bem, ok? Esses 4 pilares estão relacionados. Porque estão relacionados connosco, se nós estivermos equilibrados, se nós dormirmos bem, se comermos bem, se tivermos tempo para digerir a nossa emocionalidade através do silêncio, que é uma excelente forma, se fizermos exercício físico, isso são formas de nós estarmos equilibrados e de quem está à nossa volta também se sentir equilibrado. E é muito importante como é que nós nos sentimos também para quem está à nossa volta. E eu vejo isso quando eu estou com o meu filhote. Quando eu não estou mais centrada, quando eu não tenho esse tempo para mim, muitas vezes, então com as crianças que são o nosso espelho, eu vejo que o meu filho fica muito mais agitado. Não tem aquela calma nem serenidade quando eu não lhe dou esse tempo também. Tá? Então, se eu estiver mais centrada, se eu tiver mais paciência, ele também vai perceber como é que eu estou e vai haver uma interação muito mais fácil entre nós. Claro que depois há sempre vários fatores, mas se os outros também estão bem, isso também nos vai influenciar, não é? Eu lembro-me no início, quando eu comecei os meus estudos na Índia, o primeiro ano, eu sendo uma mulher, eu lembro-me de andar e muitas vezes eu para os homens não olhava, mas para as mulheres e crianças às vezes eu olhava. E eu lembro-me das pessoas olharem para mim como se eu fosse uma má pessoa. E isso afetava o meu dia. E passado um ano eu conheci alguém que esteve lá 3 meses e ele disse-me assim, olha Vina, experimenta passar na rua e quando as pessoas olham assim para ti, olhares e sorrires para as pessoas e vê como é que as pessoas reagem. E eu comecei a fazer isso. E eu vi uma diferença incrível nos meus dias, como é que eu os passava, ok? Que era muito mais suave,
do que logo no início, o primeiro ano que aquilo foi duro, ok? E aquilo ajudou-me muito a conseguir viver lá mais 4, 5 anos, não é? Porque se eu quando sorria para as crianças ou para as mulheres, eles sorriam de volta porque era tudo isso que queriam. É essa interação que se houver entre nós e a outra pessoa, e mesmo que a outra pessoa olhe para nós com uma má cara, não esteja feliz naquele dia, seja lá por que for, toda a gente tem os seus dias, eu também os tenho, todos nós somos humanos, mas tivermos alguém que nos dê um sorriso sem razão, não é preciso ter razão, então nós vamos nos sentir melhor. E a outra pessoa também se vai sentir melhor, porque isso sente-se e há sempre uma troca, nem que seja uma troca de segundos. Então os nossos dias são muito melhores, fluem de outra forma. Então, quando nós cuidamos de nós estamos a cuidar do outro e vice-versa. E nos dias que tu estás mais carrancudo, mais assim, então não há problema, respeita isso também, porque tudo tem o seu momento, ok? E nós também precisamos de respeitar aquilo que nós sentimos e aquilo que nós estamos a viver. Então, Dharma é algo que nos acompanha desde pequeninos. Desde pequeninos que nós aprendemos a ser corretos, que nós aprendemos a ser úteis aos outros e à sociedade e a nós próprios, não é? A ver esse equilíbrio, exatamente como eu tenho, como eu partilhei aqui. E acompanha-nos ao longo de toda a nossa vida. Dharma, ser correto, acompanha-nos ao longo da nossa vida e é importante que nos acompanhe sempre que possível. Depois de Dharma nós falamos de Artha. Artha significa ter bens materiais. E os bens materiais é algo que é necessário. Claro que é necessário de uma forma equilibrada. Mas aquela parte de, ok, vou trabalhar apenas com donativos, ótimo, isso é algo que eu diria que é excelente, mas tem que ser um donativo que seja equilibrado e suficiente para eu conseguir comer, para eu conseguir viver bem, para eu ter aquilo que preciso de ter. Se eu não tiver dinheiro para viajar até ao Porto e dar as consultas, então eu não posso ir, não é? Então, exatamente, eu preciso de ter dinheiro, ok? Para isso, eu preciso de ter uma casa onde possa dar as consultas. Pode não ser minha, posso alugar, não interessa. Mas é preciso esses bens materiais, ok? Para nós podermos fazer as nossas tarefas diárias. Para eu levar o meu filho à escola, eu preciso de um carro, não é? Ou então, transportes públicos. E o transporte público é um bem material, não é? Então aí está, esse bem material nós precisamos de ter uma quantidade que seja suficiente. E eu diria que isto também é um ponto muito importante para a nossa longevidade. Lembrando sempre que a nossa base aqui é falar sobre longevidade. Porquê que é algo muito importante para a longevidade? Aquilo que eu observo é que quanto mais nós temos, mais nós queremos ter. E nós hoje em dia vivemos numa sociedade de consumo. Vamos consumir, consumir e consumir. E muitas vezes nós temos coisas que não precisamos. Normalmente, uma vez por ano, eu pego nas minhas coisas, nas minhas roupas e eu vejo o que é que eu uso, o que é que eu não uso, aquilo que eu não uso, vamos dar, aquilo que eu posso reutilizar, eu reutilizo. E não manter coisas que eu realmente não preciso ou que eu não uso. E quando nós temos aquela tendência de comprar, de ter muito mais do que aquilo que precisamos, quanto mais nós temos, mais nós queremos ter. E eu diria que isso nos causa stress. Quanto mais nós temos, mais responsabilidades também nós temos. Mais stress nós poderemos vir a ter. Então, é bom ter, sim, é bom ter de uma forma equilibrada. Ter em excesso, muitas vezes causa depois o stress de ter que gerir esse excesso. Então, será que vale realmente a pena ter muitos bens materiais? Eu às vezes penso assim,
aquilo que eu faço, né, nas consultas, eu gosto de ser útil ao máximo de pessoas que eu vejo. É um facto. Mas entre eu ter um dia de 10 consultas ou eu ter um dia de 8 consultas e também poder cuidar de mim é importante. Se calhar em vez de ter muito trabalho, muitos projetos, isto é a minha opção, obviamente, eu prefiro ter mais tempo com o meu filho, que são momentos, ok? Claro que depois é sempre escolhas e aí está, cada pessoa tem que perceber aquilo que lhe faz sentido a si. O que me faz sentido a mim pode ser diferente do que faz sentido a outra pessoa qualquer, ao meu vizinho, à minha mãe, seja quem for. E isso também é preciso ser respeitado, ok? Quando nós aprendemos a respeitar o outro respeita-nos e a vida flui de uma forma mais fácil. E aí nós conseguimos viver mais tempo, que realmente no fundo é isso que nós queremos. É estarmos bem, estarmos centrados, vivermos de uma forma feliz, sorrir o máximo que podemos. Isso sim vai fazer com que a gente viva muito mais tempo. Uma pessoa que tem sentimentos mais carrancudos, que está sempre a pensar em negócios, que está sempre a pensar em bens materiais, eu acumulo. Muitas vezes pensa assim, vou acumular para os meus filhos, até pode ser essa a causa, mas no fundo não levamos daqui nada, não é? Então, como não levamos daqui nada, vamos aproveitar o que temos. Claro que isso não quer dizer aproveitar esbanjar, vamos aproveitar cuidando. Eu lembro-me o meu pai, ele é indiano e tem uma mentalidade mais indiana de antigamente. O que é que isto quer dizer? Eu lembro-me em pequenina, se nós tínhamos sede, nós tínhamos que levar água de casa. Nós não íamos comprar uma água fora. Então, essa era a nossa responsabilidade. Ainda hoje o meu pai era assim, que é, se tu tens sede, leva a tua água de casa. Não gastes 2, 3 euros fora, porque grão a grão enche a galinha ao papo. Então, vê como tu gastas o dinheiro. Observa no que é que tu gastas e para quê. Okay? Qual é que é o fundamento de nós simplesmente gastarmos e esbanjarmos. Okay? E aí está também esse ter cuidado como é que nós utilizamos aquilo que nós temos. E é importante nós termos bens materiais de forma a cuidarmos. Tudo bem que a gente mude, há pessoas que mudam, por exemplo, não é? Que mudam de telemóvel de todos os anos, ou de 2 em 2 anos, porque querem ter o topo de gama. Tudo bem, mas depois o que fazer com o material que fica? Se calhar é melhor não o deixar numa gaveta, vamos cuidar para que alguém possa ter algo também bom, ok? Então aí está, que é acumular aquilo que nós precisamos para hoje, para o nosso futuro, que a gente nunca sabe o que acontece, e para os nossos, também para a nossa família, mas sempre de uma forma equilibrada e consciente. Então, aí está a arta, que é importante, ok? Depois da arta kama. Kama é procriar, ok? Portanto, ter filhotes. E para quê? Para aquilo que nós fazemos passar para os nossos filhos. Uma vez a minha mãe disse-me algo que eu achei muito interessante, que é aquilo que os pais não resolvem dentro deles, têm os filhos que resolver. E muitas vezes eu sinto isso realmente, que há certos assuntos que eu tenho que vêm dos meus pais, que vêm dos meus ancestrais, da minha família, de padrões de repetição. E esses padrões de repetição ajudam-nos a evoluir. Não é por acaso também que nós nascemos na família em que nascemos. Então, todos nós temos padrões, há que observá-los e há que estar atentos a eles. E isso vai passar para as nossas crianças. E então, vamos cuidar o melhor que podemos de nós, com Dharma, com Artha também, de forma às nossas crianças poderem ter o que precisam e viverem bem e em paz. Que isso é o nosso objetivo, mas não só para nós e os outros. Os outros estão sempre relacionados connosco, nós somos todos um, não é? Estamos todos interligados. Então, aqui falamos de
procriar, de ter os nossos filhotes, que é algo que é importante. Claro que hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes e há pessoas que não querem ter filhos. Isso também é bom ser respeitado. Ninguém é um alien por não ter filhos. Está tudo bem. Quem não quer ter filhos não tem. Quem quer ter, tem. Quem quer ter um, tem. Quem quer ter 10, também tem. Ok? Há que respeitar aquilo que nos faz sentido. Isso ajuda-nos muito a ter uma vida longa e saudável. Ajuda-nos muito à longevidade. É respeitarmos aquilo que nós realmente queremos. Eu já observei mulheres que tiveram filhos, porque chegou o momento de ter filhos, e a sociedade, não é? A sociedade põe alguma pressão em nós de que devemos ter filhos, não só nas mulheres, mas nos homens também, ok? Mas isso vê-se mais na mulher, porque a mulher chega ali a uma idade que pode ser mais difícil de engravidar, ou não engravida. Então, há muitas mulheres que acabam por engravidar e no fundo, não é isso que querem. No fundo, o que queriam era continuar a sua vida sem ter filhotes. Mas a sociedade põe essa pressão. Então a pessoa acaba por fazer aquilo que a sociedade nos impinge. E isso vai fazer com que a mulher ou o homem seja uma mãe ou um pai pouco feliz, pouco atencioso, pouco estar presente. Okay? Claro que todos nós, eu falo como mãe, eu não sou uma mãe perfeita, há muita coisa que eu tenho que mudar, que eu tenho que trabalhar dentro de mim, como todos nós, mas perceber que se realmente isto foi isto que eu quis, foi isto que eu decidi fazer, então tomar essa escolha como algo que eu escolhi, consciente, de uma forma consciente. E quando nós não queremos é aceitar e admitir, ok, eu não quero isso, não me faz sentido ter filhos. E está muito bem. O que me faz sentido é ter uma grande empresa e trabalhar muitas horas. Está bem, desde que a pessoa não se esqueça também de cuidar de si, ok? Sempre essa parte do equilibrar, não é? Entre o nosso trabalho, a nossa família, a nossa pessoa individual. Então, Dharma, Artha, Kama, e aqui chegamos a Moksha, que é atingir a iluminação, diríamos assim, ou Nirvana, ou o nome que queiras dar consoante a tua religião, se tiveres, se não tiveres, aquilo que encontrar a paz interior. Portanto, isso, para mim, a forma que me faz sentido mais, a palavra é encontrar a paz interior. E essa paz que seja algo mais constante, ok? E, normalmente, chegar a esse ponto de iluminação não é quando nós somos pequeninos. Pode ser, e quem tiver essa sorte, ótimo, maravilha, mas muitas vezes nós temos que vivenciar várias coisas, trabalhar várias coisas dentro de nós para chegar a esse ponto. E antigamente dizia-se que, ok, nós fomos corretos connosco e com a sociedade, nós adquirimos bens materiais para estar bem, para poder ajudar os outros também, para poder fazer doações, por exemplo, ao Vida Veda, que tem projetos maravilhosos, ok? Então, obtivemos coisas materiais. Tivemos filhos, e se não foi filhos, foi sobrinhos, ou foi alguém que nós consideramos e podemos cuidar, ok? Como se fossem nossos filhos. Tudo bem. E depois de termos vivido tudo isso, vamos trabalhar o nosso interior de uma forma mais profunda, sem estar tão apegados a tudo o que é material. Eu lembro-me uma vez um paciente de partilhar que eu gostaria de pensar em coisas um bocadinho mais subtis, mas eu estou muito colado aos bens materiais, ao meu trabalho, às coisas do dia a dia, e está-me a faltar algo. Algo me está a faltar que eu não sei o quê. Eu tenho pena, isto foi a partilha dele, eu tenho pena de pensar tanto em coisas materiais, e eu gostaria de mudar isso. E por vezes, nós para fazermos esse clique, ok, de não pensar tanto nos bens materiais, é exatamente todos os dias nós observarmos aquilo que nós realmente sentirmos e aceitar.
Se nós sentimos inveja, que seja inveja. Se nós sentimos raiva, seja raiva. Se for amor, que seja amor. Se for compaixão, tudo bem. Se for ciúmes também, está bem. A questão é, os sentimentos vêm e os sentimentos vão. Se nós nos apegarmos muito a eles, isso sim poderá dar problemas. Isso sim poderá fazer com que eu agora tenho ciúmes, e o que é que eu vou fazer com isto? Eu não consigo ter uma relação saudável porque eu tenho muitos ciúmes. E isso acontece a muita gente, que eu vou observando, não é? E as pessoas partilham, se não é a própria pessoa, alguém com quem esteve era assim, e isso dá problemas. Eu lembro-me uma vez com uma amiga, havia pessoas que nos comparavam muito. E houve assim, num dia, 3 pessoas me compararam a ela, mas de uma forma como ela é melhor. E eu, fogo, às vezes custa. E eu estava naqueles momentos, estava-me a custar. E observei esse sentimento dentro. E disse para mim própria, uau, isto está aqui, que é um sentimento que eu não costumo ter. E como é que eu vou gerir isto? Então observei esse sentimento, ele veio, eu observei, ele existe, depois disse assim para mim própria, está bem, eu sinto isto, mas não há problema. Até depois, ela é uma boa pessoa, ela não sei o quê, comecei a pensar coisas boas sobre ela. E pronto, e o sentimento veio e foi. E não houve esse apego. Okay? Quando nós não nos apegamos em excesso das coisas, por os nossos sentimentos, por aquilo que acontece, é muito mais fácil da vida fluir de uma forma fluida, ok? E conseguirmos viver mais tempo de uma forma mais saudável, saudável emocionalmente, saudável mentalmente, fisicamente. Lembrar sempre que o nosso físico está relacionado com o nosso emocional e vice-versa, portanto, se nós estamos tristes, vai influenciar a nossa digestão. Se nós não comemos bem, isso vai influenciar o nosso estado mental e as nossas emoções. Então, como está tudo relacionado, pensar em viver uma vida longa e saudável, é preciso ter em atenção todos os fatores, não só os físicos, ok? Mas também todos os fatores emocionais. E aqui chegamos à parte da morte. Porque a morte é algo que muitas vezes nós temos medo de aceitar. Eu observei quando o meu pai faleceu, ele faleceu dia 1 de janeiro, e eu observei que foi até ao fim que a minha irmã, a minha mãe, sempre tiveram aquela ideia de que ele vai ficar cá connosco, ele vai ficar cá fisicamente connosco e que não ia morrer. E por vezes é bom nós aceitarmos, e nós como família tivemos essa sorte de nos podermos ir despedir do corpo físico dele, de lhe dizermos, olha, vai em paz, está em paz. E eu acho que isso é muito importante, quando nós temos essa possibilidade de largar, de deixar ir, deixar a pessoa ir de uma forma sem lhe custar tanto, ok? Lembrar sempre que nós falamos do físico e do espiritual, não é? E se nós ficamos neste corpo, nesta vida, muito apegados de que, ok, as pessoas que estão muito perto de nós não têm o direito de ir, porquê que vão, porquê que não fica mais tempo? O meu pai tinha apenas 71 anos, não é? E eu penso assim, se a pessoa escolhe ir, então deixá-la ir. E nós, como para quem está muito perto, para as pessoas que são mais próximas, aceitarem que é bom que vá. É bom, se é isso que realmente o corpo está a pedir, então deixar a pessoa ir. Independentemente da idade que tenha. Eu tive a minha prima, ela faleceu com 34 anos, e foi exatamente a mesma coisa, que está no momento de ir. E se está no momento de ir, porque ficar neste corpo já era estar em sofrimento profundo, e é isso exatamente que a Ayurveda fala, vamos viver uma vida longa e saudável.
E quando chega àquele ponto que já não é isso que acontece, que a pessoa já não se sente fisicamente saudável, que já está em grande sofrimento, então as pessoas que estão próximas prepararem essa pessoa para a morte. Sermos nós que ficamos cá, preparar as pessoas para irem. E quando nós preparamos o outro para ir, nós também nos estamos a preparar a nós. E é uma sorte nós podermos fazer isso. Eu lembro-me com o meu pai, quando ele já estava no hospital, eu não estava cá, ao pé dele, e eu enviei uma carta. Então, às vezes, eu não tenho acesso à pessoa. Então, envia uma carta, escreve a carta, partilha aquilo que tu sentes com as pessoas, com as tuas entes queridas, ok? Que podem partir, porque todos nós partimos. E ainda no outro dia eu tive uma paciente que a mãe dela não vive no mesmo país que ela, e ela disse-me assim, nós temos somos tão próximas, que eu quando penso nela, eu até choro. E viu-se mesmo, ela ficou super emocionada. E uma das coisas que eu lhe disse foi, ok, então um trabalho que vai ser feito é exatamente cortar esse cordão tão forte, ok? Porque um dia todos nós vamos. Seja lá quem for primeiro, todos nós vamos. Okay? E isso é preciso aceitar. Quando nós aceitamos a morte e falamos da morte como algo natural, porque é natural, independentemente da idade que seja, ok? Se ela vem, é porque está no momento de ir. E nós que ficamos cá, só temos é que aceitar isso, não é? Então, exatamente, aquele momento em que a pessoa quer ir, nós vamos e aceitamos. Se for uma situação em que é um acidente e acontece algo muito rapidamente, aí também eu diria sentir a paz dentro de nós que ficamos cá, tentar sentir uma paz, uma serenidade que ajude a quem quer que vá fisicamente, que vá bem, porque também se sente isso, não é? Os budistas dizem que o espírito fica, eu não sei se é 48 ou 49 dias ainda por aqui. E por isso, esses dias convém sempre ter uma vela acesa e convém vivenciar bastante a pessoa e aceitar que a pessoa vá. Aceitar e desejar que isso aconteça. Porque também ficar aqui de uma outra forma, se não a física, poderá ser algo muito doloroso. Eu não sei, ok? Estou a partilhar algo que me foi partilhado já desde pequenina. Então, aceitar exatamente essa partida, essa ida, rezar para quem acredita num Deus específico, para que a alma da pessoa vá em paz. Para quem não acredita, não há problema, que reze àquele que sente que o deve fazer. Mas essa aceitação é importante para nós que ficamos cá, para podermos seguir a nossa vida de uma forma mais fluida e aceitar. Aceitar quando morre a nossa avó, ok? Que aconteceu também no dia 25. Estou aqui a partilhar, não é para ter pena, são coisas que acontecem, ok? Então, que seja a nossa avó uma pessoa mais velha, que sejam pessoas da mesma idade que nós. Estamos a vivenciar um momento em que isso é muito frequente. E como tal, eu penso que no Brasil também sempre foi de certa forma, porque há muitos acidentes e há muitas coisas que acontecem, pelo menos essa é a sensação que eu tenho. E nós estarmos preparados para que qualquer coisa pode acontecer a qualquer dia e vamos tentar cuidar das pessoas que estão à nossa volta como se fosse o último dia, é algo que nos pode ajudar muito a também estar em paz connosco, a nos sentirmos bem e a ajudar a quem que vá bem, porque isso é importante. Quem vai bem e quem fique cá que aceite. Depois, há várias formas da pessoa reagir, ok? Há pessoas que choram muito, não conseguem parar de chorar e está bem, ok? Está muito bem se esse for o sentimento. Olha, vamos chorar e as pessoas choram e choram. Eu lembro-me de presenciar um funeral de um tio meu na Índia e as senhoras choravam e deitavam-se no chão e choravam e era a forma delas de libertar a dor que sentiam. Depois há outras pessoas que vivenciam, mas não choram, não conseguem libertar aquilo que sentem.
ou então simplesmente estão num estado em que aceitam e depois o choro virá com o seu tempo, ok? Há pessoas também que reagem dessa forma. Não quer dizer que não sofram, não quer dizer que não haja tristeza, ok? Porque se calhar o sofrimento é um bocadinho diferente, é aquela coisa pesada do sofrimento. A tristeza é algo que se sente, que vem, que fica e que vai também, ok? Então, exatamente, sentir essa tristeza quando ela vem, sentir a alegria também quando ela vem, porque também é bom nós recordarmos momentos bons com as pessoas com quem nós tivemos. Então, há que recordar esses momentos bons, as coisas boas, aquilo que foi menos bom já foi. Aprendemos com as coisas e não vale a pena sentir culpa caso haja esse tipo de situações. Se não houver, ótimo. Se houver, aprender, ok? Então, eu no meu caso, como eu vivenciei, foi exatamente, não houve aqueles choros, mas houve momentos em que havia choro, havia memórias, lembranças que vinham e havia muita serenidade. Serenidade exatamente porque foi o que eu sentia que a pessoa tinha que ir bem. Eu desde o momento em que eu vi os olhos do meu pai e nós lhe dissemos agora vais para o hospital, a gente sente, não é? Há algo dentro de nós que nos diz que vai acontecer algo. Então aquilo disse-me claramente o que é que ia acontecer, apesar de eu pensar assim, não, há sempre a possibilidade, mas algo dentro de mim sempre disse, eu fui preparando a minha mãe para, olha, pode acontecer. E pode, não é? Então, eu lembro-me exatamente de ver que isso poderia acontecer e aceitar que isso pode acontecer e ir-nos preparando, que foi isso que eu fui fazendo. Foi, ok, aquilo que vier, vamos aceitar. Aquilo que vem, vamos aceitar. E algo que ajuda muito a aceitar é nós sentirmos e darmos tempo a nós próprios, ok? Ter aqueles 5 minutos, 10 minutos, meia hora, aquilo que for para ti, mas realmente aceitares tudo aquilo que tu sentes, ok? Independentemente daquilo que sentires. Não há problema, não te culpes por aquilo que sentes. Está tudo bem, porque os sentimentos vêm e vão. Vêm e vão, ok? E quando tu aceitas uma morte, a tua vida é muito mais fluida do que se ficares preso a situações do passado, se ficares preso a pensar, e se eu tivesse feito de outra forma, tá? Há sempre 1000 formas de fazer. Nós escolhemos uma. E essa é aquela que tinha que ser, ok? Então está tudo bem aceitar isso e seguir em frente para nós podermos viver uma vida longa, saudável, felizes, fazer as pazes dentro de nós. Se for uma mãe, um pai, há sempre coisas que nós precisamos de tratar internamente com os nossos pais, normalmente. Então, faz as pazes com isso de diferentes formas. Uma das formas é escreveres uma carta, outra das formas é fazeres orações, pode ser 1001 formas, outras é simplesmente silêncio, ok? Para ti próprio. Então, aquilo que te fizer sentido, faz de forma a aceitar que a pessoa vá em paz e bem. Então, eu espero que tenha feito sentido esta minha partilha, ok? Aquilo que tu vivenciares está bem, aquilo que tu sentires está bem, só não te apegues muito, porque quando a gente se apega muito, é mais difícil depois das coisas fluírem, tá? Eu lembro-me quando tinha assim uns 15 anos, eu dizia, eu não quero ter filhos, eu tinha a certeza que eu não queria ter filhos, até aos 20 e poucos. E eu dizia isso por um motivo, porque se eu tiver filhos, o amor é tão grande, o apego é tão grande, que eu nunca conseguirei chegar àquele patamar de moksha, de atingir a iluminação, que era isso, que eu sempre quis. Então, eu não quero nada de apegos. Claro que o meu filhote Muni veio e foi a melhor coisa da minha vida, não é? E eu aprendi muito. Portanto, nós podemos aprender de diferentes formas. E uma delas é, se nós temos um filho, também aprender a deixá-lo ir. E muitas vezes os pais também, mesmo isso, é difícil. Eu vejo
que há mães, eu tenho uma amiga que diz assim, eu digo para o filhote dela vir dormir a nossa casa, ela, não, eu sofro muito se ele for dormir a tua casa, eu é que sofro, não é o filho, é ela é que sofre, porque tem muito apego, ok? Então, aprender também a largar os nossos filhotes, isso também ajuda a criança a crescer, portanto, a termos adultos independentes e nós próprios a crescer, a deixar ir, que é tão importante essa parte de não nos apegarmos em excesso. O apego está lá, normal, eu tenho mais apego pelo meu filho do que outra pessoa, mas deixar que no dia em que ele quiser sair de casa, ele sai bem, ele sai sem culpa de deixar a mãe, ok? E esse trabalho é um trabalho que nós adultos podemos fazer, devemos fazer, ok? E eu diria a melhor forma de o fazer é exatamente aquilo que o Mateus fala bastante, que é o silêncio. Silenciarmos-nos, observar e acalmar a nossa mente. Então, eu espero que tenha feito sentido, terminei aqui. Obrigada pela vossa presença e até breve.